Olá, amigas e amigos do GPEC. Estamos aqui hoje para tratar de um tema que sempre que nos debruçamos sobre ele, sentimos, talvez, uma grande dificuldade de aceitação. Porque o amor aos inimigos ainda se nos figura como algo muito difícil de executar. Talvez porque o nosso conceito de amor ainda necessita de ampliação. Como toda tarefa do Cristo deve ser presidida por Ele, nesse instante, rogamos a presença do nosso Mestre Jesus, a fim de que, através de sua inspiração eterna e sublime, consigamos compreender aquilo que os seus ensinamentos nos trouxeram há mais de 2000 anos e que ainda carecemos de compreender e viver em sua plenitude. Nos abençoa, Senhor, para que sejamos sempre representantes do Teu amor sobre a terra, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Portanto, amar os inimigos parece-nos a tarefa mais complicada, porque envolve o entendimento de que o amor é algo que temos que dar somente àqueles que merecem, não àqueles que precisam. Se assim fosse, meus queridos e queridas, será que nós mesmos mereceríamos ser perdoados? Apesar de tudo aquilo que já conseguimos desenvolver de bom hoje, as virtudes que conseguimos já amealhar em aquilo que somos, apesar de tudo isso, será que o amor só deve ser ofertado àqueles bons, merecedores? A gente sabe que não. Porque Deus, em sua misericórdia infinita, faz nascer o sol para bons e maus, dá oportunidade para bons e maus. Deus ama bons e maus. E foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Antes dele, antes do advento do Mestre Jesus sobre a terra, entendíamos a lei que regia as nossas relações, as relações que estabeleciam-se na sociedade, entendíamos sob o guante da justiça. Pensávamos que as relações todas e a nossa maneira de viver e de extrair felicidade deveria ser pautada, vivenciada pela justiça que Moisés nos trouxe, do olho por olho, dente por dente. Então, somente deveríamos amar aqueles que nos amassem, ou aqueles que nos figurassem como merecedores de nosso amor. Não os inimigos. Aos inimigos nos era ensinado a odiar. Óbvio, já que eu fui atingida ou atingido por alguém que me causou uma grande dor, um grande dissabor, que me roubou algo de muito caro, que me feriu, enfim, nos meus interesses, esse deve ser odiado, para receber a justiça que eu acredito que ele deve receber. E aí o Cristo veio e nos disse que nos foi ensinado a amar aqueles que nós amamos, os nossos amigos, e odiar aos inimigos, mas que deveríamos, daquela época em diante, para toda a eternidade, entendermos, a partir daquele instante, o amor como uma lei maior. Lei essa que rege todo o universo, e sob a qual todos nós estamos imersos. Através da compreensão do amor como lei, o Cristo nos conclamou que amássemos
o nosso próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Então o amor agora encerrava toda a lei e todos os profetas. A justiça deixou de ser executada? Não. Até a justiça, ao encontro do amor, teve a sua concepção modificada. Com o advento do Espiritismo, admitindo a existência da reencarnação, entendemos muitas coisas que não puderam nos ser explicadas na época de Jesus. Naquela época, não tínhamos o desenvolvimento ético suficiente, o crescimento espiritual suficiente para compreendermos que através da reencarnação nos encontramos quantas vezes forem necessárias com os nossos inimigos, a fim de que os tornemos amigos. Isso que nos trouxe foi o Espiritismo. Passamos a entender que o inimigo, ele é, antes de tudo, conquistado. No plano onde nos encontramos, que é o plano de provas e expiações, através das sucessivas vivências, através de sucessivos erros, conquistamos inimigos. Aqueles que nos perdoam pelos males que os fizemos, esses não se tornam pedras nem motivos de obstáculos em nossas vidas. Mas e aqueles que passaram a nos devotar ódio através do nosso comprometimento com eles? Esses sim, muitas vezes, nos perseguem até hoje na figura de inimigos, a quem chamamos inimigos. Embora o amor já esteja um pouco mais entranhado em nossas atitudes, pensamentos e ações, ainda hoje somos capazes de, infelizmente, criarmos inimizades. E assim agimos porque ainda não conseguimos executar o Evangelho em nossa vida, de maneira que o Evangelho nos transforme para todo sempre. Mas estamos a caminho. E importa sabermos que quando Cristo nos trouxe o amor aos inimigos, não foi para que esquecêssemos o amor próprio, de modo nenhum. Nunca nos pediu Jesus que cooperássemos, no sentido de operarmos conjuntamente com os nossos inimigos, vibrando em sua faixa de escolha ética, de escolha de vida. Jesus jamais nos pediu isso. Jamais o Cristo nos convidou a nos igualarmos aos nossos inimigos. Justamente o contrário. O que rege a lei de convivência espiritual é o mérito, é a vibração. Portanto, atraímos aquilo que somos também. É impossível que sejamos cercados, em sua maioria, por espíritos muito superiores ao que somos. Tampouco há espíritos muito inferiores no sentido de vibração do que somos. Os inimigos, que talvez estejam ao nosso lado, desejando-nos a queda, foram conquistados com nossas palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Quando Cristo nos disse, amai aos vossos inimigos, Ele pediu para que vibrássemos de um jeito diferente, de uma maneira diferente, para que aquele amor que nós devotamos aos nossos amigos, em sua intensidade, para que o amor que devotamos aos amigos, e mais, para o amor que devotamos ao próximo, incluísse aí os inimigos. Então Cristo alçou os inimigos à condição de próximo também.
Cristo jamais nos pediu para que somente servíssemos àqueles que nos amam, de modo algum. Quando Ele nos convidou a amarmos os inimigos, Ele pediu para que transformássemos eles futuramente em amigos. Se não conseguimos fazer isso numa única encarnação, as sucessivas vivências nos oportunizam o refazimento de laços e sentimentos que foram malbaratados em outras existências. Nós nos recusamos, muitas vezes, à compreensão desse amor porque achamos que o afeto deve ser o mesmo e que se deve estabelecer uma convivência. Muitas vezes é impossível. Nas vezes em que isso é possível ser executado, é uma alegria muito grande. A oportunidade de, numa só encarnação, refazermos laços e direcionarmos estes laços rumo ao amor. Mas às vezes em que isso não é possível, em que os nossos inimigos, ou que nós mesmos, na figura de inimigos, nos encontramos aquém, ou eles outros, se encontram aquém daquilo que é indispensável para o estabelecimento de uma relação, como fica então a reconciliação com o inimigo, que o Cristo também nos convidou a exercer? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A reconciliação se dá no nível íntimo. Nem sempre é possível exercer isso nos laços que se estabelecem com a convivência. Às vezes, em que isso não é possível, é indicado que nós nos transformemos em amigos silenciosos daqueles que muitas vezes não nos compreendem ou nos odeiam. Outras vezes, o inimigo não será aquela pessoa que nós fizemos com que nos odiasse. Será aquele que não concorda com as nossas ideias, que não compactua com a nossa ética de vida, que não escolheu o mesmo caminho que a gente, ou que por inveja, por orgulho, seja lá por que for, nos tem na conta de adversários. Esses é muito mais fácil restabelecer a ordem fraterna. Nós não estamos aqui, meus amigos, no mundo de provas e expiações, vivenciando situações infalíveis. Nós conquistaremos, às vezes, pessoas pelo nosso afeto, por aquilo que somos, pelo amor que trazemos em nossos corações. Outras vezes, conquistaremos desafetos pelos mesmos motivos. Nem sempre é possível agradar a todos. Vejam bem, Jesus, o mais perfeito Espírito que já pisou sobre a terra, amealhou durante toda a sua caminhada diversos inimigos de sua ideologia de amor maior. Eles eram inimigos de Jesus? Quem olha de fora, quem enxerga, sem os olhos do Espírito, podiam dizer que aqueles que atacaram Jesus lhe atacaram o corpo, lhe atacaram a personalidade. Mas não, aquelas criaturas ainda se encontravam adversas à lei de amor e, não podendo compreender essa lei, a atacou. Quantos ainda hoje não dizem que o Cristo, ao aceitar ser imolado na cruz, agiu na condição de covardia, quando na verdade se recusou a responder com os mesmos instrumentos àqueles que o atacaram, dando exemplo maior do amor que veio nos ensinar. Na extrema condição de crucificado, elevou os seus olhos aos céus e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nos dando exemplificação de como devemos agir com todos aqueles que nos atacam. Ainda que seja um ataque justificado, no sentido de
nós fizemos algo que feriu os brios, que feriu os interesses daqueles outros, ainda que fosse assim, e justificado, vejam bem, não significa dizer que tem razão, mas que houve uma provocação. Ainda que seja assim, ainda que nós estejamos recebendo de volta a resposta reativa, irracional do que fizemos, devemos rogar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós outros, quando agimos assim também, na condição daqueles que se vitimizam e por justificarem que são vítimas, podem agora agir de qualquer maneira, ou agir com os mesmos instrumentos que lhes atingiu, também somos convidados a não nos tornarmos inimigos. O amor aos inimigos também se deve se dar na condição daqueles que compreendem que os amigos, muitas vezes, na maioria das nossas relações aqui na Terra, graças a Deus que podemos contar com a existência de amigos, de afetos e de amores que trazem um frescor para as nossas provas e expiações. Através de ombros companheiros, de afetos conselheiros, podemos caminhar na rudeza dessa terra de um modo mais leve. Graças aos amigos, experimentamos a companhia, não jamais a solidão. Mas estes que nos amam, e às vezes nos amam exageradamente, porque não sabem dos vícios que trazemos e defeitos que trazemos em nós, ou aceitam em demasia as nossas falhas. Estes, muitas vezes, nos passam, como dizem, a mão pela cabeça. Não tem coragem de, muitas vezes, nos ferir diretamente com a verdade necessária. E ferir porque ainda nos melindramos exageradamente. Não aceitamos nem mesmo do amigo um conselho que nos fere tantas vezes o interesse. Nem sempre conseguimos aceitar, embora a razão nos diga que é correto o que ele nos diz, o conselho que nos é dado com tanto amor. E para não nos melindrar, o amigo se esconde através de eufemismos de afeto, nos mostrando que, aos poucos, confiará a mudança necessária ao esforço que empreenderemos aos poucos. Porém, o inimigo, sem todo esse filtro do afeto, sem todo o filtro do interesse em nossa felicidade, nos traz de chofre, nos aponta diretamente, nos enfia o punhal da verdade, muitas vezes envolvido pelo sentimento da vingança, aquilo que um amigo jamais teria coragem de nos ofertar. Então, amemos. Amemos estes que nos cobram o que a consciência não tem coragem de nos revelar. Ou melhor, aqueles que nos mostram aquilo que nós enterramos sob o manto do inconsciente. Atitudes que só revelamos através de gestos que são lidos por olhos mais atentos, mas que passam despercebidos a corações cheios de afetos muitas vezes. O inimigo que nos acompanha, que nos olha a alma com um olhar atento, esperando-nos a queda, serve à economia da justiça universal como um instrumento cego para que tenhamos coragem de dar um passo em direção da melhora íntima. Nos joga na cara os defeitos, não nos aceita as qualidades vãs, nos mostra que fomos capazes de errar com eles e nos questiona: errará novamente?
Terá coragem de fazer com os outros aquilo que fez comigo em outras existências? Eu estou aqui alerta, como cobrador de evolução. Amemos então os inimigos e sejamos gratos a estes instrumentos aceleradores de evolução. E assim se estabelece na Terra, que é um lugar de provas e expiações, porque é comum que as nossas vinculações ainda se estabeleçam dentro desses limites de desrespeito ao interesse do outro. Nós não levamos muitas vezes em consideração o interesse do outro, ferindo-lhe nos mais caros sentimentos, traindo-lhe a confiança, conquistando situações que só serão dissolvidas, reequilibradas, às vezes em muitas encarnações posteriores. E aí o inimigo vem ao nosso encontro dentro da divina e misteriosa relação que unem todos os seres, com a finalidade do reequilíbrio, nos cobrar. A vantagem que temos em conviver com os amigos é termos afetos e amores, provisões de fraternidade para a nossa caminhada. Mas a vantagem em nos encontrarmos com os nossos inimigos e oferecer-lhe, através do seu encontro, a oportunidade do refazimento dos laços. Agradeçamos a estes que muitas vezes ainda teremos que retornar para o resgate necessário e o restabelecimento do afeto, que se rompeu, mas que pode e deve e será reconstruído. Então, racionalmente, entendemos que devemos nos reconciliar com os nossos adversários, a fim de que não perpetuemos as nossas vivências negativas sobre a Terra, ou que repitamos lições de maneiras exaustivas, cansativas, que muitas vezes podem também nos oportunizar a repetição de erros, que no Pai Nosso, quando oramos, pedimos para que Deus não nos permita cair em tentações sucessivas, na tentação de errar, de revisitar aquilo que já deveríamos ter vencido. Entendemos que o perdão e que a reconciliação com o inimigo é necessário para que a gente consiga vibrar em outra faixa. Mudar de faixa, mudar de convivência com o inimigo, não significa necessariamente que nos tornemos diferentes deles perante aos olhos de Deus. Para Deus, nós e aqueles que consideramos inimigo, ou aquele que nos considera inimigo, são exatamente a mesma coisa. Ainda que muito evoluídos, ainda que pouco evoluídos, nós significamos para Deus filhos. Se para Deus somos filhos, o nosso inimigo é nosso irmão. O inimigo aparece dentro da lei universal como alguém tão importante para Deus quanto nós outros. Se Deus oportuniza coisas, sensações, sentimentos, vinculações, afetos para nós, para o nosso inimigo, para aqueles que muitas vezes julgamos não merecer absolutamente nada de bom, para eles também é dado a mesma oportunidade, as mesmas coisas. Não faz Deus chover sobre bons e maus? Não dá todas as oportunidades? Já sabemos disso? Então, junto com a justiça, a lei de amor nos trouxe a certeza de que só evoluiríamos através do aprendizado. Quando a nossa consciência se encontrar dentro de um patamar de paz, certamente teremos cumprido tudo aquilo
que o mundo de provas e expiações nos ofertou como oportunidade de refazimento. Por ora, se nós outros, nós mesmos, ainda nos encontramos em paz, por que negar a paz àqueles outros que estão no mesmo patamar que nós? Todos que se encontram na terra, mais ou menos, necessitam provar e expiar. Mesmo que tenhamos sido nós atingidos em nossos interesses e em nossos afetos, ainda assim, nada nos autoriza nos vingarmos, nos sentirmos superiores. Hoje, a vítima que se enxerga diante da vida com a personalidade presente como vítima, outrora foi também um algoz. Afinal de contas, a lei de causa e efeito está aí, regendo os nossos destinos de maneira imutável, não permitindo que nenhum ceitil escape à necessidade de reparação. Diante disso, o Evangelho veio para quem? Diante da certeza de que precisamos amar os inimigos e nós outros também precisamos ser amados, o Evangelho, ao ser folheado, ao nos debruçarmos sobre o Evangelho, ao nos depararmos com as lições do Cristo, ele veio para nós, particularmente para nós, inicialmente para nós, sempre para nós. Não nos é dado, não nos é autorizado executarmos o Evangelho na vida do outro. Mas de que maneira? Por que você diz isso? Se Jesus, nosso mestre maior, com todo o seu cabedal de evolução, não nos forçou a evangelização, porque nós temos que apressar a evangelização daqueles que se configuram nossos inimigos. Não temos o poder. A única coisa e a maior de todas que nos resta é a oração. Interceder por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Jesus também nos convidou a fazer isso. Nos disse que orássemos por estes. Através dessa intercessão, ele nos diz: se você se sente na condição de vítima, ore, perdoe, para que se rompa essa vinculação. Ao se libertar da convivência com o inimigo, ao subir no patamar vibracional, você deixa de constituir mais um necessitado frente à economia moral universal. Se nós nos ofertamos como aqueles que se colocam na condição de instrumentos da paz, é porque já compreendemos que não está em nossas mãos a execução da justiça, mas a vivência do amor, sim. Justiça nenhuma que fizermos será maior ou melhor, ou mais exata, ou mais certa do que a justiça de nosso Deus Pai, que tudo vê, que está nos mínimos detalhes, enxergando absolutamente tudo sobre nós. O amor aos inimigos é um convite à não desumanização destes. Quando pensarmos em nosso inimigo, não desejemos para eles uma justiça que nós mesmos não teríamos forças para suportar. Ao pensarmos naqueles que nos feriram, ainda que estejamos sangrando, no momento pós a pancada, ainda assim, não nos coloquemos em condição de superioridade. Vítima não é superior ao algoz. O algoz também não é superior à vítima. Nós não estamos aqui em disputa eterna, em disputa para ver quem menos errou, quem mais tem razão. Estamos numa corrida de execução do Evangelho em nós mesmos. Por isso que o Cristo
convida a cada um particularmente. Aquele que mira o Evangelho é que deve começar a agir. Porque o terreno do Evangelho é o terreno do nosso coração. Não é possível que plantemos sementes de consciência, que conscientizemos o outro. É uma terminologia errada. A consciência só se dá na transformação do eu profundo. A consciência e a sua ampliação só se dá de dentro para fora. Por isso que o amor aos inimigos é a amplificação do entendimento do amor, que ofertamos inclusive aos nossos amigos. Se nos tornamos melhores para aqueles que se nos configuram como inimigos, imaginem como seremos para aqueles que nós ladeamos dentro de laços de fraternidade vívida de afeto. Imagine. Como conseguiremos nos tornar criaturas melhores diante da nossa própria consciência? Dentro de uma consciência que já sabe, que já compreende, que não sendo melhor do que aquele que nos ofendeu, também não pleiteia para si uma justiça diferente que deseja para o outro. Por isso que o Cristo sempre nos advertiu que não julgássemos para não sermos julgados, porque com a medida que julgarmos, assim também o seríamos. Nem mesmo aquele que me ofendeu, nem mesmo aquele que eu conheci tão bem, eu devo julgar? Não. Não temos provas suficientes para julgarmos na completude e na exatidão, dentro de algo correto, aquele que nos feriu. E se não queremos nos tornar errados, desequilibrados ante a lei, é melhor que deixemos a justiça nas mãos perfeitas de Deus. Que nós não avancemos no terreno que não conhecemos. Por ora, o Cristo só nos pede amar. Não desumanizar o nosso inimigo é dar a ele todo o direito que desejamos para nós. Jesus nos disse: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Jesus vinculou o perdão divino, ou o entendimento, ou o merecimento desse perdão, ao perdão que ofertamos aos nossos inimigos. Cristo veio nos mostrar, através da sua inteligência suprema, do seu entendimento profundo da vida, que não caminharemos sem o auxílio do nosso próximo e que toda a vinculação negativa será dissolvida ante a eternidade. Reconcilia-te antes de pedir algo a Deus em favor de ti mesmo, dizendo-nos que nós não merecemos mais benesses do que os outros. Dizendo que não existe privilégios, mesmo que depois de orações e de orações mais repetidas, mesmo que nós estejamos seguindo o melhor caminho possível, não existe privilégio ante a justiça divina. Não existe prediletos diante do amor do Pai. Se não existe prediletos, não existem desiguais. Não é porque erramos, não é porque falhamos, não é porque falharam conosco, não é porque ainda estão nos atingindo, que essa criatura se torna menos digna aos olhos de Deus. Menos digna de ser chamada e considerada seu filho, sua criatura. Espírito imortal que através de sucessivas encarnações se reencontrará com Deus, um Deus que vive dentro de nós, um Deus que está acima de todos, de tudo. Somente Ele, somente o Pai, que ainda não conseguimos compreender absolutamente nenhum ou quase nenhum dos seus atributos. Somente Ele poderia e pode nos julgar, e ainda assim nos perdoa sucessivamente. Se o maior, se o supremo, se o eterno age assim conosco, é nosso dever, como inteligências criadas, agir de maneira análoga. Se ainda assim nos sentimos profundamente ofendidos na existência do inimigo,
se carregamos mágoas e ressentimentos profundos com aqueles que nos feriram os sentimentos, qual outra justificativa temos para perdoar e amar os nossos inimigos? Aquele que carrega o sentimento de ódio, de mágoa, de vingança, de ressentimento, adoece, perece. Achamos que não devemos agir dentro do perdão para com o outro que nos atinge, porque pensamos de maneira errônea que, perdoando o próximo, estamos lhe dando algo que ele não merece. Pensamos, inclusive, que ao perdoar o nosso inimigo e amá-lo também, estamos fazendo com que a justiça não o atinja. Mas já sabemos, nós não somos capacitados para agir com a justiça eterna, com a justiça exata. Já entendemos que devemos abrir mão dessa justiça. Esse sentimento que nos anima só nos faz adoecer. Muitos de nós carregam chagas que são trazidas inclusive de outras existências, porque nos recusamos a entender o outro como um merecedor do perdão. Porque pensamos que, sendo o outro merecedor do perdão, nós estamos isentando estes frente à justiça divina. Se orarmos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, eu estou isentando ele de sofrer aquilo que ele me fez sofrer. Não entendemos. Não entendemos de aprendizado. Não entendemos de reequilíbrio frente à lei. Ofertar o perdão ao outro, na verdade, é libertar-se. É permitir com que o coração nosso seja esvaziado de sentimentos negativos e adoecedores, desequilibrantes. Então, amar o nosso inimigo nos coloca na condição de curados. Quando passamos a entender melhor que o amor e o Evangelho do Cristo, vivenciado em sua plenitude, ou na profundidade que nós conseguimos vivenciar, nos imuniza contra as quedas, as dores, os sofrimentos, passamos a eleger esse padrão ético como a oportunidade, a grande oportunidade de construção desde já da felicidade para a qual estamos destinados. Então, amar os inimigos não é furtá-los de encontrarem-se com a justiça divina, mas nós outros de não adentrarmos cada vez mais numa vinculação negativa, a ponto de lá na frente sermos confundidos com algozes. Não nos tornemos nós, se estivermos na condição de vítima, aqueles que vão pleitear uma justiça injusta. Se, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, aguardemos que a justiça seja feita, porque muitas vezes ela já está sendo feita quando nós somos atingidos nos nossos interesses. Não é necessário que olhemos para trás. A lógica e a crença na reencarnação já nos mostra a justiça dessa afirmação. É melhor que, ao sermos feridos, não questionemos muito o que fizemos em outras existências e passamos a pensar o que preciso melhorar dentro da relação que se estabeleceu neste momento e que me feriu. Reencarnamos sucessivas vezes porque ferimos muitas vezes, sucessivas vezes, as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência. E até que nos reequilibremos com ela, com a nossa consciência e com as leis que estão gravadas em seu íntimo, nós necessitaremos viver relações reequilibradoras. Não aceitar em absoluto os inimigos, não aceitar de maneira alguma perdoá-los, não aceitar que devemos amá-los em alguma medida, na medida correta, na medida de humanização, atrai para nós não somente este inimigo que nos odeia, que nós odiamos também, mas atrai a necessidade da reencarnação,
que corrigirá a relação negativa. Então, neste mundo que nós nos encontramos, sabemos que existem muitas famílias em que são conformadas por inimigos do pretérito. E aí entendemos que amar o inimigo enquanto estamos a caminho com eles é muito mais fácil do que esperar com que a roda da reencarnação nos atinja com a convivência compulsória com aqueles que ainda não aprendemos a amar. O amor consciente é muito melhor do que o amor compulsório. Imagine que todas as pessoas, que todo mundo resolveu, nesse instante, repensar um pouco sobre aqueles que lhe feriram. Imagine que muita gente, ou todos aqueles que estão assistindo estas palavras agora, resolvem, por racionalidade, escolher uma postura diferente frente ao seu inimigo. Imagine que eu e todos nós resolvemos orar por aqueles que nos perseguem. E que cada um foi contagiando o outro e convencendo o outro a fazer a mesma coisa. Como se dará a transformação da Terra? Como se dará a transformação dos laços que estabeleceremos na Terra? Como se facilitará as reencarnações vindouras? Porque resolvemos, cada um de nós, vivenciar o Evangelho particularmente. Nós começamos. Em nós começou o trabalho de regeneração. Aquilo que desejamos que seja a Terra no futuro. Um planeta que deixará de ser de provas e expiações e passará a ser de regeneração. É através do amor aos inimigos que conquistaremos esse patamar. Enquanto houverem famílias sendo conformadas através de inimizades, o mundo permanecerá como um mundo de provas e expiações, atrasando a sua caminhada junto com aqueles que habitam nele. Por isso também é necessário que passemos a pensar de maneira urgente que o inimigo é conosco um irmão. Se nós não o consideramos um irmão intimamente, precisaremos, em algum ponto da nossa caminhada, considerá-lo um irmão consanguíneo. E aí vemos as configurações familiares conflituosas, quando poderíamos desde já, enquanto estamos a caminho com este inimigo consciente, transformar este laço em um laço de amor, ou um laço de amor futuro. Digamos que não seja um afeto, aquele afeto do amigo, porque também a amizade é uma construção. Achamos que o perdão vai se dar de uma hora para outra? Não. O perdão também é um processo e deve e precisa ser construído. Construído e aprofundado, para que seja verdadeiro, real. Quanto mais ampliamos a nossa consciência em amor, mais conseguimos influenciar os nossos laços, os nossos conceitos, os nossos preceitos éticos com este amor também. E aí qualificaremos as nossas vinculações e tudo aquilo, inclusive as nossas virtudes, com esse amor que nós compreendemos. Então, se amamos mais, se ampliamos mais o nosso conceito de amor, as nossas amizades também serão ampliadas dentro desse sentimento de amor. Se nós ampliarmos o nosso conceito de amor, conseguiremos também fazer com que todas as nossas vinculações se deem dentro desse preceito. O amor é a lei universal, é a lei que rege tudo, é a lei de todas as leis. Então, tudo mais está sujeito a esta lei de amor. Então, é uma escolha consciente, é uma escolha racional de empreender esforço em relação a essa nova construção. Ela pode não se dar de uma hora para outra, da maneira que nós queríamos, e muitas vezes romantizamos. E por romantizarmos, ou seja, florearmos aquilo que não existe, precisamos amar sempre de maneira doce, de maneira melíflua. Não. O amor às vezes se estabelece através de um
uma negação. O amor às vezes se expressa através de um não, de uma negativa em relação a algo que, se ofertarmos, estaremos fazendo mal ao outro. Ser condescendente com o inimigo não é necessário para amá-lo. Concordar com as suas atitudes não é necessário e não é o caminho correto para amá-lo. Mas entendê-lo em seus processos, entendê-lo e respeitá-lo dentro de suas construções, sim, é uma expressão de amor. Para amar o inimigo, não é preciso sentar-se à mesa com ele. Precisamos, inclusive, através da lei que rege a nossa conservação, preservar nossa vida. Nem sempre é possível estarmos no mesmo lugar que aquele que nos feriu ou que ferimos. Porque poderíamos incorrer em erros gravíssimos frente à eternidade. Então, amar o inimigo não precisa caminhar ao lado com ele, mas servi-lo como se fosse um irmão que ele de fato é. Ele pode, não nesse instante, tornar-se aquele grande amigo agora, mas futuramente certamente será. Certamente será. Não dentro dos laços de amizade que compreendemos aqui na Terra, porque é misterioso aquilo que vem do futuro. Aquilo que ainda não vivemos é todo um mistério. Mas podemos dizer, com certeza, que os laços de fraternidade nunca se romperão. E aí poderemos viver com este que foi um inimigo de vidas passadas como um filho bem amado. Um filho que às vezes temos aquela predileção, porque não é verdade que pais e mães amam os filhos igualmente. Eles são pais e mães igualmente dos seus filhos, mas amar igualmente não é verdade, porque não é possível amar o outro de maneira igual. Nós simplesmente amamos com o que temos. As afinidades, sim, se estabelecem de maneira diversa, e é assim dentro das famílias, e é assim com os filhos. Às vezes, amaremos aquele filho que não temos a menor afinidade, ou que viemos justamente para construir esse laço de afinidade, na oportunidade da encarnação. Mas não conseguimos nos relacionar com ele. Porque, às vezes, a impressão é de que falamos línguas diferentes com o irmão, ou com a mãe, ou com o pai. Ali, mesmo que já tenha sido estabelecido aquele laço de afeto, poxa, eu não consigo me relacionar com ele. Por quê? Às vezes é esse inimigo que você perdoou, que foi perdoado, que fez com você um acordo de convivência pacífica, mas que ainda está necessitando a construção, pouco e pouco, processual, do amor maior. Tudo, porém, aponta sempre para o amor. Sempre. Dele jamais fugiremos. É necessário escolher amar os inimigos. Escolher e começar a alimentar os melhores sentimentos que possuímos em relação aos nossos irmãos que nos feriram. Porque futuramente todos nós estaremos em paz, com a consciência límpida, frente uns aos outros e nos chamando de amigos, de irmãos. Que o nosso Mestre Jesus permita a cada um de nós compreender este convite como um convite de reconciliação com a nossa própria consciência, como um convite de ampliação do nosso amor, que nós consigamos olhar o nosso próximo como aquele que também está figurado na condição de inimigo. É possível. O Livro dos Espíritos nos diz que com poucos esforços nós conseguimos vencer a nós mesmos. Não precisamos de muitos esforços. Amar os inimigos é uma proposta que fazemos a nós mesmos. Amar os inimigos é uma proposta de libertação do nosso passado, de um passado que desconhecemos as causas, mas que sofremos os efeitos. Que este convite reverbere em nossos corações
e que de hoje por diante pensemos de maneira consciente que o nosso dever é sempre amar, sem olhar a quem. Jesus seja conosco, seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que assim seja.